Olá, aqui quem fala é Beatriz Costa e juntamente com Caio Fausto e Vitor Oliveira, vamos falar acerca dos negros, mercado de trabalho e as dificuldades por eles enfrentadas. Este podcast é promovido pela Unidade Curricular de Atenção Psicossocial do curso de Psicologia do Centro Universitário UniFG. O desemprego perante a população negra no Brasil mostra-se como uma construção social, dado que desde a abolição da escravatura em 1888, os recém-libertos se encontravam numa realidade a qual não tinham condições financeiras, moradia e muito menos novos empregos que aceitassem essa população. Deste modo, restou-se viver de empregos com condições sub-humanas, moradores de rua ou voltar a trabalhar como escravos, uma vez que era mais vantajoso trabalhar sem remuneração, mas com abrigo e comida do que viver nas ruas. Um reflexo desse passado mostra-se no presente, onde 14,7% da população negra estava desocupada em 2018, contra 10% dos brancos, de acordo com a pesquisa Síntese de Indicadores Sociais. No Distrito Federal, a pesquisa de emprego e desemprego também apontou disparidade. 20,9% dos desocupados no primeiro grupo, contra 15,3% do segundo. Já no âmbito acadêmico, mostra que, dentre os alunos de pós-graduação, 2,7% são pretos, 12,7% são pardos, 2% são amarelos, menos de 0,5% indígena e 82,7% são brancos, perante um levantamento de junho de 2020 feito pela Liga de Ciência Preta Brasileira. Além disso, consoante dados e dados, consultoria especializada em análise de dados, 35,1% dos trabalhadores negros com ensino superior completo trabalhavam em cargos de nível médio ou fundamental no primeiro trimestre de 2020, o que representa 2.397.390 pessoas negras ocupadas. Por outro lado, quanto aos cargos, apresenta pretos e pardos ocupando a minoria de empregos com menores rendimentos em 2017, como agropecuária, representando 60,8%, construção civil, 63% e serviços domésticos, 65,9%. Ademais, de acordo com o G1, um levantamento feito pelo Vargas.com, empresa de soluções tecnológicas de recrutamento e seleção, negros ocupam cerca de 0,7% de cargos de diretoria em uma empresa, ao passo em que brancos ocupam 2%. Isto é, a cada 1.000 pessoas pretas, apenas 7 são escolhidas para o cargo. Por outro lado, a cada 1.000 pessoas brancas, 20 são escolhidas para o cargo. Bem, na série Brooklyn Nine-Nine, o personagem Capitão Holt em vários momentos vai frisar, o quão importante e significativo foi tanto para ele como para a comunidade negra ter chegado ao posto de capitão na delegacia, já que durante sua vida e experiência na polícia, ele sempre foi alvo de racismo e discriminação e sempre duvidaram da capacidade dele. Na verdade, não era nem uma questão de duvidar da capacidade, mas essas pessoas entendiam que um homem negro e gay nem deveria almejar esse posto, pois historicamente e socialmente falando, era inalcançável. Já quando se fala de negros ocupando lugares e papéis na mídia, especialmente no meio cinematográfico, ainda vemos muitos casos de racismo. Fazendo um recorte para o Brasil, por exemplo, atores negros na maioria das vezes só conseguem papéis pequenos em séries, filmes e novelas. Elas sempre pegam um papel de empregados, faxineiros, serventes, bandidos. Existem grandes atores muito conhecidos que não são chamados para grandes produções. O Babu Santana, por exemplo, que foi reconhecido pelo papel de Tim Maia, fez a sua participação no BBB, mas não recebeu a mesma atenção que outros participantes após o fim do reality. Nesse sentido, a gente pode tá considerando que o meio artístico ele vem acusar essa realidade de desigualdade e preconceito racial no mundo do trabalho, além de ele mesmo ser atingido por essa problemática.
A discriminação racial existente ainda no século XXI e a problemática frente à desigualdade no mercado de trabalho é apenas um resultado do período pós-abolição da escravatura no país. Apesar de já terem conseguido direitos trabalhistas, ainda há um trabalho árduo a ser feito. Pode-se destacar algumas medidas tomadas para a inserção do negro no mercado de trabalho, como, por exemplo, a lei de cotas, que assegura 20% das vagas oferecidas em concursos para candidatos negros. A criação da Secretaria de Políticas de Promoção da igualdade racial em nível federal e reserva de 30% das vagas em estágio no setor público. Porém, é necessário ressaltar que, normalmente, concursos públicos são para pessoas que possuem ensino médio completo e ensino superior, o que dificulta a inserção do negro, pois, de acordo com o IBGE, 36,9% da população negra não concluiu o ensino médio e 64,2% não possui ensino superior. Podemos perceber, então, que a desigualdade racial no mercado de trabalho e estratégias de enfrentamento para a inserção do negro vai muito além de projetos criados pelo governo ou até mesmo por instituições privadas. A origem dessa problemática está no racismo estrutural, consequência do período mais cruel da sociedade, a escravidão. Precisamos pensar na estrutura social do Brasil, nos dados de morte de pessoas negras, de pessoas em situações de pobreza, no ambiente em que a maioria dessas pessoas vivem, e assim falar sobre as oportunidades oferecidas ou não. Precisamos falar sobre o racismo estrutural presente no país. Contudo, além da criação de projetos para que haja uma equidade racial, é necessário que haja uma conscientização por meio de projetos e políticas públicas sobre o racismo, infelizmente ainda existentes. Portanto, a criação desse podcast é um trabalho oriundo da UC de Atenção Psicossocial em Saúde, da professora Miriam, tem como tema Negros no Mercado de Trabalho. A edição ficou pela aluna Andressa Sampaio, a construção do roteiro ficou com Gabriela Fernandes, Ana Clara Teixeira e Maria Gabriela, e os locutores foram Caio Fausto, João Vitor Oliveira e Beatriz Costa. E muitíssimo obrigado.